mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro e dos campeonatos, se tiver algum em curso. Não tem, Zé Fini, acabou tudo, com exceção do Flamengo, todos os outros já estão de férias, muitas especulações. O Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise do desempenho do seu time no Brasileirão 2019. Já tem um monte de vídeo espalhado aí no canal falando sobre o seu time. Dessa vez vamos falar do São Paulo. Vamos falar do São Paulo, do tricolor do Morumbi. Bom, o time do São Paulo, muito parecido com a maioria dos times, a diretoria não ajuda. A diretoria não ajuda. A diretoria afundou o Cruzeiro. Afundou o Cruzeiro. A diretoria poderia ter rebaixado o Ceará. A diretoria está afundando os times do Rio. Aí a culpa da torcida vai quase em cima do jogador, né? Ah, jogador. Pô, na boa, mas as diretorias brasileiras são, na grande maioria, amadoras. O presidente do São Paulo é horroroso. O Raí tá meio perdido, coitado. Então, o São Paulo foi para esse brasileiro, assim, como um time que você, sei lá, esperava muita coisa. Fazendo umas contratações aí de gastando dinheiro, vamos... Pô, mas as contratações que, vamos ser bem sinceros, acrescenta muito pouco, tem mais nome do que o futebol. Aí teve o Cuca lá jogando, não conseguiu implantar. Quando o time começou a encaixar, chegou aí chegou Daniel Alves e o Juan Fran, bons jogadores. O Cuca deu entrevista falando que o time estava começando a encaixar, vai dar uma desarrumada. Criticaram o Cuca e o Cuca estava certo. Porque o Juan Fran nem titular é. E o Daniel Alves não joga de lateral direito, quer jogar no meio. Vamos ser bem sinceros, o Daniel Alves no meio não dá, filho. Legal, mas ele é muito comum no meio. Na lateral direita, por mais que ele tenha 50 anos, ele vai fazer diferença. Agora, no meio, ele é muito comum. Foi na empolgação. Aí, chama Diniz. Oh, Diniz, pá, graças a Deus, estou sendo Diniz, Daniel Alves, pô, legal. Temos que agradecer a diretoria por trazer esse treinador pra gente. Obrigado, pá, coisa e tal. Porém, os jogadores que tem no São Paulo, muitos deles não têm característica de jogo que o Diniz gosta. Então ele pega um time, ele vai tentar armar alguma coisa. Primeiro jogo contra o Flamengo, joga tudo atrás. Ah lá, conseguimos segurar o Flamengo no Maracanã. Pô, segurou mesmo, ficou tudo atrás. Todo atrás. Presidente, Raí, ficou todo mundo atrás. Chamaram até o Rogério Ceni de novo. Eu vou ficar aqui no gol. Mas, pô, segurou o Flamengo. Mas, balão japonês. Time em momento nenhum, sim, não me lembro de ter visto um jogo bom do São Paulo. Ganhou alguns jogos, ficou lá na parte de cima da tabela, sempre por ali pela Libertadores. Pô, mas vamos ser sinceros, o Campeonato Brasileiro do São Paulo foi bem discreto, bem discreto. Mas tem peças de qualidade. Agora não, do jeito que é. Vamos lá. São Paulo travou uma briga com o Flamengo pelo Pablo. Ainda bem que o Flamengo não contratou o Pablo. O cara ficou um tempão machucado. Voltou, mas bonzinho, jogador para esquema. Talvez quando o São Paulo tiver um esquema legal, ele se encaixe. Mas não é um jogador de fazer a diferença. Aí tinha a garotada lá que entrava, mas saía. O Antony. Meio de campo, alguns caras que já não rendem. O Hernandes já não rende direito.
Aí bota ali alguns outros caras ali, o Tietê, né? Ah, mas o time parece que não engrena. Mas você sente que tem qualidade, mas não engrenou. O time do São Paulo não engrenou. Não engrenou, não deu liga, mas não é um time ruim. O time do São Paulo não é ruim. Mas fez um campeonato brasileiro. Sim. Daqui a 10 anos, se alguém for falar do Campeonato Brasileiro de 2019, dificilmente vão lembrar de alguma coisa do São Paulo. Vão lembrar do Flamengo, por causa de todos os recordes que bateu. Vão lembrar do Palmeiras, que tinha um time, mas não engrenava, o time não jogava, ganhava, mas não jogava o futebol. O Santos, que não tem uma renda muito legal, não tinha um dinheiro legal, mas ficou em segundo lugar com o São Paulo. Vão lembrar do Grêmio, vão lembrar do Atlético Paranaense. Vão lembrar do futebol horroroso do Corinthians, do Inter, que caiu muito depois da eliminação da Libertadores e da perda do título da Copa do Brasil. Vão lembrar do Fortaleza. Vou lembrar do Cruzeiro, mas do São Paulo. Não estou desmerecendo, não, meu amigo, torcedor do São Paulo. Vou falar de novo. O time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo é bom. Dava para brigar legal ali com o Santos, Flamengo e Palmeiras. Dava para brigar. Mas a diretoria, porra, rapaz, é uma zona, e troca aqui, mexe ali, bota acolá, vira pra cá, bota treinador aqui, ao treinador de um jeito, bota de outro. E contrata dois caras para lateral direito, já com a idade avançada. Aí um quer ser o 10, quer jogar de meio de campo, que não é para isso. Então, filho, as posições e decisões da diretoria atrapalharam o andamento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não se tem tranquilidade para trabalhar, a torcida está também cobrando, e com razão. São Paulo gastou dinheiro aí, teve aí o Everton, que eles compraram do Flamengo, que eu falei aqui, Everton é bom jogador, mas se machuca toda hora. Não deu outro, cara, quase não joga. Teve outro jogador, um outro jogador que o São Paulo comprou, que era até bom jogador, mas ele se machucou. Se machucou já e ficou um tempão. Eu acho que ele nem no Brasileiro ele jogou. Acho que ele só jogou o Paulista, se não estiver enganado. O São Paulo comprou um cara, um garoto, bom de bola. Bom de bola. Agora não estou lembrado o nome dele. Mas o São Paulo não é ruim, mas a diretoria atrapalhou. Então, para mim, o São Paulo não conseguiu fazer um Campeonato Brasileiro para a gente lembrar daqui a alguns anos, porque a diretoria do São Paulo, cara, é lamentável. Lamentável. São Paulo, por muitas vezes, junto com o Corinthians Internacional, tentaram abrir mão da Libertadores. Não ganhava, empatava, não ganhava, só acho que ninguém conseguia encostar também. Mas o São Paulo conseguiu entrar na fase de grupo. E vou ser sincero, da mesma maneira que eu falei de Corinthians e Inter, a Libertadores ficou no colo do São Paulo. E do São Paulo ainda teve mais sorte, que caiu a fase de grupo. Porque como o Flamengo foi campeão da Libertadores, abriu mais uma vaga. Então caiu no colo do São Paulo a fase de grupo. Agora, se não der tranquilidade para jogador, a diretoria se entender, filho, fazer uma coisa profissional, fica difícil. Diretoria em 2019, como nos outros anos, sempre atrapalhou, mas em 2019 está ficando mais evidente que diretoria está atrapalhando muito os times. Atrapalha demais. Vimos isso em vários times em 2019. Principalmente quando o time tem jogadores com mais qualidade. Eu vou dar minha opinião. Para mim, os jogadores do São Paulo têm mais qualidade do que o do Santos. O time do São Paulo tem mais qualidade do que o Corinthians. Ficou até na frente do Corinthians, tá? O time do São Paulo, se você começar a botar ali, montar ali times,
vai bater de frente com os 4 primeiros colocados sem problema nenhum, filho. Sem problema nenhum. Disputar pau a pau. Mas a desorganização administrativa passa pelo campo também. Aí tem problema, o jogador se machuca, demora a voltar. É o jogador que manda, é o jogador que escolhe o treinador. Escolher o treinador. Era o Cuca, aí sai o Cuca, aí o Mancini vai para lá para comandar o time de novo, falam que não querem o Mancini, mandam o Mancini embora. Ou seja, como é que um time onde o jogador que acabou de chegar manda no clube, contrataram o Daniel Alves para jogar ou para ser gerente de futebol? Como é que um time desse quer alcançar alguma coisa onde o jogador escolhe quem é o treinador? Pô, não, acabou. Pode até, olha só, pô, a gente tem aqui fulano e Beltrano. Pode olhar. Agora, escolher, determinar, o Cruzeiro, por causa de determinar, a gente quer o Abel. Se for, o Cruzeiro caiu. Não é assim, não é assim. A diretoria do São Paulo está fazendo tudo errado. E por isso, o São Paulo é um time que de 2019, no Campeonato Brasileiro, ninguém vai lembrar. Vai lembrar só das cagadas que a diretoria fez, que atrapalharam o São Paulo demais. Atrapalharam o São Paulo demais. Jogador, jogar bola. Jogar bola. Tem que ser perguntado? Tem que ser perguntado. Mas não tem que ele mandar, igual o Daniel faz. Dá entrevista, agradece pelo treinador que der. Até é legal, até concordo, mas ficou nítido que teve uma influência direta do Daniel Alves ali. O Daniel Alves, ele gosta muito dele, mas ele tem que fazer a parte dele dentro do campo. O que, na minha visão, ele não fez em momento nenhum. Teve alguns bons jogos, mais ou menos assim, mas nada surpreendente. Não vai ser o Daniel Alves que vai ser o artilheiro, que vai... Não é ele. Ah, mas no Barcelona... Porra, no Barcelona ele jogava com o Messi, cacete. Diferente, jogava pela lateral direita lá, e era um esquema completamente diferente, com jogadores de muita qualidade, onde ele era o menos marcado, porque ele tinha que marcar todo mundo, ele era o menos marcado. Não estou desmerecendo ele. Mas era diferente, pô. Era diferente. Ah, mas de vez em quando lá ele jogou no meio de campo. Era diferente. Agora ele chegou para ser o cara. E na boa, o Daniel Alves é aquele tipo de jogador, na minha visão, que ele é muito bom quando ele é o amigo do cara. Mas ele ser o cara, ele tem qualidade, mas não a qualidade para ser o cara. Ele tem qualidade para ser amigo do cara. O cara não. Então, o ponto principal para mim, São Paulo fez um Brasileirão muito tímido ali, chegou a Libertadores, legal. Foi melhor do que os outros, mas muito mais pela qualidade técnica que os jogadores têm do que por outra coisa. E o ponto fundamental do São Paulo não fazer um grande brasileiro é porque a diretoria não ajudou. A diretoria atrapalhou o quanto pôde o São Paulo fazer um brasileirão legal. Mas conseguiu chegar à Libertadores e espera que a diretoria em 2020 não atrapalhe o São Paulo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do desempenho do São Paulo no Brasileirão 2019, que na minha visão deixou muito a desejar. Porém, a diretoria atrapalhou demais o São Paulo no Brasileirão. Um abraço, tchau.